Olá a todos, participantes do curso de especialização NefroX. A gente está aqui hoje com a doutora Juliana Oliveira, enfermeira, com mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, para falar um pouco sobre o projeto Renal Health, que iniciou com a criação de um aplicativo e hoje tem várias outras ferramentas digitais para a doença renal crônica. Então, Juliana, obrigado por ter aceito o convite, participar desse videocast aqui para o curso. E eu queria que inicialmente você começasse falando da ideia do Renal Health. Como foi que surgiu a ideia de ter um aplicativo específico para quem tem doença renal? Como que foi trabalhado isso? Enfim. Olá, muito obrigada, agradecer em primeiro lugar pelo convite. Falar do Renal Health é sempre muito bom, é um prazer para mim, é como falar de um filho, né? Então é super tranquilo. O Renal Health, ele surgiu lá em 2015, 2016, no meu mestrado em saúde coletiva. A gente estava em aulas sobre ferramentas tecnológicas que já estavam desenvolvidas para outras condições clínicas, e surgiu a ideia de a gente fazer alguma coisa direcionada ao paciente renal crônico. Eu sou especialista na enfermagem e nefrologia, já atuei alguns anos em hemodiálise e transplante renal, então já vinha com esse paciente aqui bem na memória e no coração também. E junto com meu querido orientador, o professor Geraldo Bezerra, nós desenvolvemos, né, tivemos essa ideia de desenvolver o aplicativo Renal Health. Conversamos com o pessoal da tecnologia da Unifor, né, porque a gente não consegue desenvolver sozinhos. Eu digo sempre que é uma parceria muito produtiva, que é a saúde e a tecnologia. A saúde vem com a necessidade, com as demandas, né, que a gente tem da assistência, e a tecnologia traz as soluções. E nessa perspectiva, né, com essa parceria, essa rica parceria que a gente tem aqui com a tecnologia da Unifol, a gente desenvolveu a ideia, né, inicial do aplicativo Renal Health. A gente pensou inicialmente em atingir os pacientes, né, em hemodiálise e os transplantados renais, mas a gente também pensou na população em geral, que não conhece a doença. Nós mesmos, né, nosso grupo de pesquisa já desenvolveu pesquisa com a população em geral sobre o conhecimento acerca da doença renal crônica, e a gente concluiu, né, os resultados da pesquisa foram o que a gente já sabe: a população desconhece a doença, e o que a coloca em um risco muito maior de desenvolvê-lo. Então, a gente pensou também em alcançar a população em geral que não tem diagnóstico de doença renal crônica. Então, a gente foi entrevistar as pessoas, entrevistar tanto a população em geral sobre o conhecimento e sobre as principais dúvidas que elas tinham, e também entrevistar os pacientes em hemodiálise, os pacientes transplantados renais, para entender quais eram as demandas e quais eram as principais dúvidas que eles tinham, que uma ferramenta tecnológica poderia ajudá-los. Então, muitas vezes a gente sabe que o paciente às vezes já está há um certo tempo em hemodiálise ou transplantado, mas ainda tem dúvidas de coisas que para nós, profissionais da saúde, são coisas simples, né? São conceitos básicos e simples, mas que às vezes o paciente tem vergonha de perguntar e acaba não esclarecendo certos conceitos, e vai levando essa dúvida aí guardadinha por muito tempo. Então, a gente foi conversar com esses pacientes para entender quais eram as necessidades, quais eram as principais dúvidas, quais as principais dificuldades que eles tinham no tratamento, e com base nessas respostas, né, desse feedback dos pacientes, a gente foi desenvolvendo as funcionalidades que a gente colocou no aplicativo Renal Health. Acredito que nosso projeto ele tem, né, esses dois grandes eixos, que é a prevenção da doença renal crônica e também auxiliar o paciente no autogerenciamento do seu tratamento, e também para que ele evite, né, ele se autogerenciando melhor e ele tendo esse conhecimento melhor acerca da doença e do tratamento, que ele evite complicações. Então, nós temos esses grandes eixos aí no nosso projeto, e essa foi a nossa ideia inicial de atender esse público.
Maravilha, Juliana, super interessante, né, essa questão de trazer o paciente para desenvolver as ferramentas com a gente, até porque é a pessoa mais interessada e quem mais entende sobre as necessidades, né. Eu queria que a gente falasse um pouco também sobre o trabalho em equipe multidisciplinar que esse projeto teve e continua tendo, né? Não só a equipe da saúde, que tem médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, mas os profissionais das outras áreas, né? Como os profissionais da computação, da comunicação, design. Como é que foi esse trabalho nesse projeto? Até para falar um pouco sobre a sua experiência, né, como profissional de saúde, desenvolvendo ferramentas tecnológicas que poderão ser utilizadas na prática. Eu costumo dizer que quando a gente pensava em equipe multiprofissional há um tempo atrás, a gente só pensava no enfermeiro, no médico, no assistente social, nutricionista, psicólogo, né, toda aquela equipe ali, o fisioterapeuta ali do hospital. Hoje a equipe multidisciplinar ela está diferente, né, então a gente traz à mesa, né, junta-se a essa equipe de profissionais da saúde, juntam-se os profissionais do design, da comunicação, da informática, computação. Então, a gente traz esses profissionais para a gente somar, né, o conhecimento, a expertise de cada um, com um objetivo só, de beneficiar o paciente. Então, é um trabalho muito interessante, porque nós, profissionais da saúde, nós precisamos apresentar todo esse contexto para esses profissionais que não são da área da saúde, não conhecem a doença e as necessidades do paciente, e a gente traz essa demanda. Bem, eu tenho um paciente que tem uma doença crônica, que ele precisa controlar a quantidade de líquidos que ele ingere, e você vai apresentar, né, tanto a doença como as características do tratamento, a doença renal crônica com suas modalidades de tratamento. Então, a gente vai apresentando, mas é um trabalho tão interessante porque ao final, assim, os outros profissionais, né, eles estão tão envolvidos, né, a gente até brinca dizendo que eles já estão profissionais da saúde, né, que eles já estão entendendo sobre a doença e as necessidades do paciente e tudo. Eu acho, assim, uma parceria importantíssima para os dias de hoje, né, nem para o futuro, é para os dias de hoje, porque a gente precisa, né, dessas ferramentas que acompanham o paciente no dia a dia. Muitas vezes o paciente tem uma dúvida, guarda a dúvida e não faz a pergunta, e ele tendo acesso, né, ali no seu smartphone a um aplicativo que traga, né, as informações sobre o tratamento, esclarecimentos sobre a doença, ele vai se sentir mais seguro, né, de fazer essa busca, porque é diferente também de você simplesmente colocar no Google, numa busca, né, numa busca aberta, você colocar uma definição, e muitas vezes a pessoa sai desesperada, né, com os resultados que vêm. Mas quando você tem uma ferramenta dessa direcionada, né, com conteúdo direcionado à doença renal crônica, às modalidades de tratamento, o paciente ele se sente mais seguro, né? Então eu acredito assim, é uma parceria muito rica e que a gente o início, né, é mais delicado porque a gente precisa apresentar todas essas necessidades e mostrar a relevância de certas ferramentas para o paciente, mas depois, quando eles pegam quando eles conseguem captar, né, a importância disso para a vida, a gente está lidando com a vida das pessoas, né, com saúde, então que é um bem tão precioso. Então, os trabalhos são maravilhosos, a gente tem tanto a experiência do Renal Health como outras experiências aqui na Unifor, com o pessoal da tecnologia, e a gente tem produtos maravilhosos e que tem ajudado muitas pessoas. Perfeito, Juliana, fantástico. E aí, durante o desenvolvimento, né, do aplicativo, surgiram ideias de outras ferramentas que ajudassem, por exemplo, na educação em saúde, não só para quem tem doença renal, mas para a população em geral. Como foi que surgiram outras ideias de educação que eu sei que foram desenvolvidas e o que existe hoje assim no projeto que pode ajudar os pacientes e as pessoas em geral a ter um conhecimento melhor sobre a doença renal crônica, desde a prevenção até o tratamento? Bem, a gente observou, né, assim,
olhando para o Brasil, a gente vê que a gente tem um número muito grande de pessoas que são analfabetos funcionais, que são iletrados, né? Então, a gente tentando atingir esse público, é um público importante, que precisa desse acesso à informação, muitas vezes não consegue compreender as informações técnicas que surgem na internet quando são colocadas, e a gente criou um canal no YouTube, canal Renal Health, que tem vídeos que são bem ilustrados, assim, que são vídeos de fácil compreensão, assim, colocando uma linguagem bem acessível a todos os públicos e que esclarecesse sobre a doença renal crônica. A gente acredita muito que isso é importante. Aí a gente com esse desenvolvimento desses vídeos, a gente alcança um público enorme, desde as crianças, porque ele é bem ilustrado e a criança chama a atenção da criança, como as pessoas com menor escolaridade e que vão conseguir compreender o que diz aquele vídeo e como prevenir a doença renal crônica e como são as modalidades de tratamento. A gente colocou também alguns dos vídeos, eles têm a língua de sinais, né, Libras, então também para atingir esse público. Então, o nosso objetivo é atingir um número o maior possível de pessoas com informações seguras acerca da doença renal crônica. Então, a gente pensou no canal do YouTube e a gente também desenvolveu o perfil Renal Health no Instagram, que é uma rede social imensa, que todo mundo tem acesso, e que também abrange vários públicos, né? Não só o público, não só os pacientes, mas a gente tem muito profissional da saúde, muitos familiares, e a gente encontrou no perfil Renal Health no Instagram um canal de comunicação com esse público. Então, é um público diversificado, mas que eu acho que um dos principais objetivos do perfil é traduzir a ciência, traduzir esses termos médicos para a população em geral. Então, a gente faz de uma forma, a gente faz essa tradução, né, para o público, e a gente tem uma resposta maravilhosa, né, tem crescido muito, atualmente a gente está com mais de 17 mil seguidores, e a gente tem conseguido uma resposta muito boa do público. Eu também digo que a gente construiu uma grande comunidade de Uhum. pessoas com o mesmo interesse, que é conhecer mais sobre a doença renal crônica, sobre a saúde dos rins. Então, a gente também desenvolveu uma série chamada Doença Renal e Eu, em que as pessoas podem contar seus depoimentos e como isso tem ajudado as outras pessoas que foram recém-diagnosticadas, familiares que estão ansiosos, sem saber como lidar com a doença e o tratamento, mães de crianças que foram diagnosticadas. Então, tem vários públicos e que a gente tem tido uma resposta maravilhosa das pessoas. Então, essas são algumas das estratégias que a gente tem utilizado para alcançar, né, como eu disse, um número cada vez maior de pessoas com informações, tanto para a prevenção como para o controle da doença renal crônica. Muito bom, né, Juliana? Mostra até, assim, o papel social, né, que a pesquisa tem, que pode ir além, obviamente, da pesquisa clínica, né? A gente pode ajudar realmente a melhorar a educação em saúde e, consequentemente, a vida das pessoas. Muito bom. Eu queria, então, já quase para finalizar, que você dissesse, por exemplo, hoje, né, o que que a gente tem no aplicativo Renal Health, quais são as funcionalidades, na prática, o que que isso pode ajudar, né, ao monitoramento do tratamento, e se está disponível o aplicativo, qual é a versão que a gente tem, para quem tiver interesse, né, em conhecer o aplicativo, até em utilizar o aplicativo, como é que faz. Perfeito. No momento, a gente está passando por uma grande atualização do aplicativo. A tecnologia ela vem se modificando todo dia, né? Então esses aplicativos eles precisam ser revisados periodicamente, e a gente está fazendo uma grande atualização, e a gente está prevendo aí o relançamento do aplicativo, né, muito em breve. E ele vem turbinado, vamos dizer assim, né, porque ele vem com uma nova roupa, ele vem diferente, né, a gente está trabalhando nisso. E ele também vem com a sessão para diálise peritoneal, que é algo que as pessoas sempre pediram muito lá no perfil do Instagram.
que precisava ter a sessão para as pessoas em diálise peritoneal, e a gente desenvolveu, e ele está em fase de implementação, então a gente está com ele no forno, né, prestes a ser lançado, aí a gente, assim que tiver notícia sobre isso, a gente vai colocar lá no perfil do Instagram, então todo mundo fica atento a isso. Para as pessoas em hemodiálise, né, a gente continua nesse aperfeiçoamento, então a gente tem ferramentas para ajudá-las no controle do consumo de líquidos, no controle do peso e com informações, né, com informações sobre dieta, com informação sobre nutrição, e diversas outras informações. A gente tem funcionalidade de armazenamento dos exames, né, dos últimos exames. A gente entende que o paciente, quando ele vai se consultar com médicos em outros hospitais, muitas vezes ele pode esquecer a pastinha do exame, mas dentro do aplicativo ele vai ter os seus últimos exames ali arquivados, para que os médicos tenham esse conhecimento, né? Então, para a hemodiálise, a gente tem agenda também de compromissos e consultas e exames. A gente, para os transplantados, a gente tem esse acompanhamento da creatinina, então que ele pode colocar a sua última creatinina para que gere um gráfico e ele fique acompanhando, também levar esse resultado para outros médicos que ele vai ser atendido, porque isso é importante, né, na prescrição de outros medicamentos. O paciente transplantado, ele também tem acesso à agenda para organizar as suas informações, então, a população em geral, né, ela tem também uma parte tanto de informações como exames exames sobre a função renal, né, o exame que ele pode fazer com resultado de creatinina recente. Ele pode fazer também o exame, né, da coloração da urina, né, que são informações necessárias, e também um questionário de estratificação de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica, essa parte para a população em geral, que os pacientes também têm acesso, porque eles podem compartilhar essa parte, o próprio aplicativo com seus amigos, seus familiares, para que façam também a prevenção da doença. E na diálise peritoneal tem todo um desenvolvimento também de funcionalidades voltadas para essa modalidade de tratamento, voltados para, se for automatizada, se for manual, todos os cuidados que o paciente precisa ter, todas as informações que o paciente precisa ter. Então, é um trabalho contínuo, começou lá em 2015, 2016, nós estamos em 2025, e a gente continua aperfeiçoando essa ferramenta. A gente já publicou artigos sobre o uso do aplicativo, então a gente tem artigos falando sobre o uso do aplicativo, sobre a aceitabilidade dos pacientes com relação a esse tipo de ferramenta. A gente já tem várias publicações acerca desse projeto e de todas as estratégias que a gente vem desenvolvendo. Eu costumo dizer que não tem fim, né? É um projeto que não tem fim. A gente já tem firmado, inclusive, parcerias com outros centros, né, com outros pesquisadores e que têm feito as pesquisas também, utilizando o Renal Health em em outros lugares do Brasil. Também tem sido lindo de acompanhar isso. Então, é um projeto em andamento, ainda em andamento, né? E que a gente tem muito prazer em desenvolver, e porque a gente vê os impactos disso, né? A gente recebe esses feedbacks e a gente fica muito satisfeito em perceber o quanto que uma ferramenta dessa pode ajudar, pode auxiliar, esclarecendo. E acho que se a gente conseguir, né, como a gente conseguir ajudar, né, essas pessoas já é o nosso já faz tudo valer a pena, porque realmente a gente sabe o quanto que é difícil o tratamento para o resto da vida, e que quanto mais informações o paciente tiver, quanto mais instrumentalizado ele tiver, ele vai conseguir levar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila o seu tratamento e auxiliar também sua família, né, a entender sobre a doença e apoiar no tratamento. Então, esse é nosso objetivo e a gente segue firme aqui trabalhando, sempre pensando no melhor para o paciente. Fantástico, Juliana. Parabéns pelo trabalho, né? Trabalho, assim, super impactante, né? Que já tem quase 10 anos. E só para finalizar, eu queria que você falasse, assim, em geral, qual a sua visão sobre as ferramentas digitais, as tecnologias, como que toda essa inovação pode ajudar as pessoas que têm doença renal e que perspectivas a gente tem daqui para frente.
A tecnologia ela está entrando cada vez mais na vida da gente, nos diversos aspectos da vida da gente. A tecnologia está entrando e ganhando espaço, né? Então, nos cuidados com a saúde não poderia ser diferente. Então, já temos, né, em diversas condições clínicas, né, já temos ferramentas que auxiliam os pacientes, e eu acredito que isso só, a gente só tem a ganhar, tanto a gente, profissional da saúde, porque a gente consegue ter um paciente mais esclarecido, um paciente que tem mais maior controle, e o paciente, os ganhos são enormes, né? Claro que a gente sabe que toda tecnologia pode ter um risco, né? Pode ter um risco de compreensão, de interpretação e tudo, mas são pacientes que estão sendo assistidos, né, por equipes de saúde e que é, a equipe de saúde tendo o conhecimento também das ferramentas tecnológicas que o paciente está utilizando, ela pode apoiar. A gente já tem pesquisas mostrando que esse apoio dos profissionais com relação à tecnologia, ao uso da tecnologia, faz com que o paciente utilize por mais tempo e o paciente se sinta mais seguro em utilizar uma tecnologia que é indicada pelos profissionais da saúde que o acompanham. Então, eu pessoalmente só vejo um crescimento, né, dessas tecnologias. Ainda temos algumas perspectivas, né? Está vindo aí inteligência artificial também para nos ajudar. Então a gente já tem projetos, né, em desenvolvimento com relação à inteligência artificial. Então a tecnologia ela vai ganhando cada vez mais espaço e eu acredito que é um apoio para o profissional da saúde, né? É um apoio para que a gente cuide melhor do nosso paciente e que o paciente consiga entender melhor e ter esse gerenciamento melhor da doença e do tratamento. As perspectivas são excelentes, né? A gente vai só acompanhando aí tudo que vai surgindo, mas sempre pensando realmente em como que essa tecnologia pode nos apoiar para cuidar melhor das pessoas. Excelente. Obrigado, Juliana. Acho que foi bem esclarecedor esse videocast, né? Deu para ter uma ideia boa do que é o Renal Health, quais as ferramentas que a gente tem, as perspectivas para o futuro. E a gente permanece à disposição, né? Para caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, mesmo desenvolver novas ferramentas, fica a possibilidade. Obrigado. Com certeza, professor, está à disposição. Obrigada. Obrigado.